paz do Senhor, Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu tô passando aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para nossos corações. E eu vou dizer que nós vamos entrar numa jornada, viver como Jesus viveu, aprender com Ele, como Ele andava, como era a sua vida, né? O que realmente, né, podemos vir aprender mais e mais com Jesus, como Ele viveu e como podemos ser imitadores dele. E eu tenho certeza que grandes coisas nós vamos aprender, o Senhor vai nos ensinar. E algo bem interessante que eu achei, né, estudando, foi procurar sobre Jesus, né? Talvez você já tenha visto alguém hipócrita, né? Dizer algo e fazer totalmente diferente. Muitas vezes a gente acaba vendo isso, muitas vezes, infelizmente, dentro da igreja, né? É um lugar que a gente muitas vezes vê. Uma pessoa diz algo, vai ali, diz isso, muitas vezes fala tantas coisas ali, que isso e aquilo deve ser assim, mas muitas vezes sai dali e faz algo totalmente diferente, né? E isso aí porque se era algo que irritava Jesus. Ele não tinha paciência para aquelas pessoas que diziam algo e faziam totalmente, né, diferente. E ele não tinha paciência com pessoas que fingiam segui-lo, né? E muitas dessas pessoas acabavam odiando Jesus. Por quê? Porque eles conheciam muito bem sobre Deus, mas não conheciam Deus. E isso, né, irritava muitas vezes Jesus. Principalmente, né, os fariseus, porque muitas vezes ele dizia ali que conheciam a lei de Deus, diziam que era, né, conheciam a lei de cor e salteado. Muitos fariseus usavam estampado neles, né, a lei, só que eles conheciam a lei, mas não conheciam realmente a Deus, não eram amorosos, né? E isso irritava Jesus, deixava ele sem paciência, porque diziam algo, mas não faziam aquilo. E em Mateus 23 a gente vê algo, o Senhor falando sobre isso. Do Mateus 23, ele fala muito sobre isso, tanto, né, que Jesus chamou eles de cegos, né? Porque eles falavam muitas vezes e usavam a lei, né, para se parecer importantes, usavam a lei para, né, se engrandecer, mas eles só conheciam a lei, mas não conheciam realmente a Deus, né? Realmente não tinha aquela intimidade realmente com Deus. Eles simplesmente conheciam a lei, e é muitas vezes fácil você conhecer. Muitas vezes a gente vê pessoas conhecem a palavra, conhecem, leem a Bíblia de capa a capa, sabe onde fica tudo. Muitas vezes há um tempo atrás eu conheci uma pessoa e me disse: eu conheço a Bíblia de capa a capa, eu conheço tudo o que diz, mas não vivem. E era isso que deixava muitas vezes Jesus sem paciência. Ele não, né? Porque não adianta você conhecer, né? Mas realmente não conhecer a Deus. E é isso que nós vamos aprender, algo mais, conhecer a palavra do Senhor, realmente ir mais a fundo, mas realmente conhecer a Deus, ter aquela intimidade com Deus, realmente conhecer a Deus. Não adianta nós conhecer a Bíblia de capa a capa e não conhecemos realmente a Deus. E quando nós aprendemos realmente, quando aprendemos com Deus, a ter aquela intimidade, a gente aprende e também coloca em prática. Aquilo que a gente fala, a gente acaba também fazendo, agindo, né? Amando o próximo, colocando a palavra do Senhor como Ele nos ensina. E a gente vê algumas passagens ali, quando Ele fala sobre isso, sobre os fariseus que conheciam as leis de capa a capa, mas não praticavam. Em Mateus 23 diz: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disser, porém não imitais as suas obras, porque dizem e não fazem. E a gente vê, se você quer continuar lendo o capítulo 23, o que ele fala sobre os fariseus. E a gente vai vendo muitas vezes, muitas palavras do Senhor, né, falando
sobre sermos obedientes, realmente falar aquilo e fazer. Em João 14,15 diz, Jesus continuou: se você me ama, obedeçam os meus mandamentos, né? Obedecer, colocar em prática. Em 1 João 1:8-10 diz, se não tivermos pecados, somos mentirosos, somos falhos, somos errantes, e muitas vezes nós temos que admitir que somos pecadores, mas realmente vir pedir perdão é algo que o Senhor nos ensina também a amar o próximo, a perdoar, para nós também sermos perdoados. E Romanos 12:2 diz, não vivam como as pessoas desse mundo, né? Não vamos nos viver, nos conformar com esse mundo, mas sim buscar a transformação do Senhor, a transformação dele. E em Efésios 5, do 1-11, como nós lemos ontem, sermos imitadores de Deus, né, amando o próximo. E a cada dia a gente vai aprendendo mais e mais com o Senhor, aprendendo, mas colocando em prática, não só conhecimento, mas também ali na prática, o que a gente fala, a gente acaba também fazendo. Não, vamos realmente fazer. Quando a gente faz um compromisso com o Senhor, foi algo que me chamou muita atenção. Eu fiz o compromisso de buscar mais, de conhecer mais Jesus, de conhecer mais a fundo e poder trazer para vocês. E é isso que eu quero. Quando a gente fala algo, a gente tem que também colocar em prática. E é isso que a gente vem aprender com Jesus. Aprender da sua lei, da sua palavra, mas também colocar em prática. Mas primeiramente também conhecer a Deus. Nada adianta conhecermos a palavra do Senhor de capa a capa e não conhecermos a Deus. Então que a cada dia nós vamos aprender mais e mais perante a palavra do Senhor, sermos imitadores de Jesus, porque aquilo que ele falava, aquilo com a maneira que ele andava, assim era ele. Aquilo que ele falava, ele também fazia. E ele fez grandes maravilhas. E assim como ele fez, ele nos deixou poder e autoridade para nós também fazermos obras maiores que ele. Mas muitas vezes a gente se limita na busca, no conhecimento, e que possamos vir a aprender mais e mais do Senhor, amém? Que Deus te abençoe grandemente a tua vida, te dê um dia abençoado e até amanhã para nós aprender um pouquinho mais sobre Jesus, viver como Jesus viveu, aprender mais dele e mais a fundo sobre tudo que ele ainda tem para nos ensinar, amém?